Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso bom Deus. Que bom estamos hoje aqui juntos mais uma vez para cultuarmos o nosso Deus. Mais uma semana se passou e nós estamos aqui, certamente fomos guardados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, supridos pelo Senhor, com a sua paz, sua consolação, sua força, sua soberania. E por isso agora nós nos reunimos para a Ele agradecer, para louvá-lo e para adorá-lo, porque somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Bem-vindos para juntos cultuarmos como comunidade Ramo Novo e a Igreja Sem Paredes, juntos hoje apresentando o nosso culto a Deus. Tenho certeza que hoje Deus falará com você, vai fortalecer a sua alma, vai trazer paz ao seu coração, vai trazer cura para a sua vida e esperança para o seu coração. Tenho certeza. Fique atento, participe com a sua família, não assista apenas, dê glórias e aleluia quando Deus de alguma maneira falar com você ou trazer alguma coisa nova para você. Cante as canções, se houver letras, nem todas vêm com letra. Algumas são algumas apresentações especiais, outras são canções comunitárias. Enfim, participe e adore a Deus e peça seu culto a Ele, pois Ele é digno da nossa adoração. Vamos orar para que Ele venha e abençoe todos os atos da reunião desta noite? Oremos. Muito obrigado, Deus. Entregamos em Tuas mãos hoje tudo quanto nós vamos apresentar ao Senhor como ato de culto nesta noite. Abençoe cada momento, que haja unção e a Tua bênção sobre cada momento, nas orações, no momento infantil, no momento, Senhor, da mensagem, das canções que vamos ouvir e vamos te apresentar. Deus, que tudo hoje seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa o culto desta noite, abençoa cada pessoa que vão estar conosco participando, que a cada momento eles sejam tocados pelo Senhor, visitados pelo Senhor, consolados, animados e recebam a Tua alegria, a Tua paz enquanto estão aí juntamente conosco cultuá-lo nesta noite. Assim pedimos, certos que assim será, e por isso desde já te agradecemos. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem preparado para nós hoje. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor nosso. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Bem-vindos, participem. Vai ser uma alegria estar com você, todos vocês hoje, cultuando ao nosso Deus. Vamos adorá-lo? Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos. Que a Tua presença e o Teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo,
enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Senhor, seja tudo que tenho, que sou, está nas tuas mãos. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Oh, quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do
pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Céu do autor, ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Que legal, hein? Então, hoje eu estou aqui só um pouquinho, tá bom? Eu estou aqui só para apresentar a música de hoje. Hoje, no Espaço Infantil, eu vou apresentar uma música que fala sobre a criação de Deus. Deus criou os céus, a terra, o mar. Vamos ver como Deus criou tudo? Vocês sabem como que Deus criou? Então vamos. Hoje a música é sobre a criação, tá bom? E até terça-feira. Tchau, amiguinhos! História da criação de todas as coisas. Deus, com seu poder, criou o mundo e tudo que existe. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que ele o mundo criou. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que ele o mundo criou. O dia e a noite, os rios, o sol e o mar, estrelas e
Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus amados. E que em nome de Jesus, a harmonia da presença de Deus esteja sobre você e sobre todos os seus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento e colocarmos diante de Deus as nossas petições, o nosso clamor. Temos grandes motivos de oração. E nós vamos orar. Eu gostaria que você fizesse isso com reverência, com ardor, com fervor de Deus. Coloque-se do jeito que você quiser, em pé, sentado, ajoelhado, da maneira como você quiser. Mas faça isso com um temor diante de Deus. Nós vamos clamar ao Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, colocar as nossas vidas diante do Teu altar e pedir, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós uma unção tal, ó Pai, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, falar contigo, orar e sermos, ó Deus, canais de bênção do Senhor, canais de poder, canais de unção, que possamos, Senhor Deus, nessa noite nos rendermos a Ti, Senhor, e pedir, ó Pai, que a presença do Teu Espírito Santo se faça, ó Deus, em cada lar, em cada vida que está vendo agora este vídeo, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, levar a Tua graça, o bom perfume do Senhor àqueles que estão precisando, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor nos encha com a Tua presença, que o Senhor fale ao nosso coração. Se há alguém, ó Deus, neste momento com dor na alma, não somente dor física, mas dores na alma, que o Senhor venha trazer o Teu bálsamo, a Tua cura, em nome de Jesus. Peço a Deus pela saúde do Teu povo, que o Teu povo seja tocado por Ti, em nome de Jesus. Oramos pela nossa igreja, Senhor Deus, pelos pastores, pelas suas famílias. Oramos pelos ministérios da igreja, cada um, ó Pai, pelos casais, pelas famílias, pais, filhos, maridos, esposas. Peço que o Senhor venha com o Teu bálsamo derramar, Senhor Deus, graça sobre eles. Oramos, ó Deus, pela nossa nação. Nossa nação enfrenta tantos problemas. Poderíamos enumerá-los, Senhor Deus, mas passaríamos aqui muitas horas. Mas Tu sabes todos eles, ó Deus, cada setor da nossa política, cada setor da nossa economia, das dificuldades que temos para vivermos o dia a dia neste país. Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Revela Teu braço forte, Senhor Deus, a este povo brasileiro. Mas, ó Deus, que este povo caia aos Teus pés, aos pés de Jesus Cristo, e se dobre diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor converta esta nação, Senhor Jesus. Pai, nós oramos nesta noite, pedindo que o Senhor venha sobre nós, com Teu poder, com a Tua misericórdia, com infinita graça, Senhor, sobre nós. Nós oramos, ó Deus, clamando ao Senhor, sabendo, ó Pai, que Tu és aquele que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Prepare o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, que será ministrada. E, ó Deus, enche o nosso coração da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que a doce paz seja sobre a sua vida. Um abraço. Amém. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais.
As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Ouvi falar em águas cristalinas, cercadas por montanhas majestosas, exibindo a vegetação. Ouvi dizer que as suas flores nunca murcharão, e tudo nessa terra é feito pra durar pra sempre. Quanta alegria, penso nos meus filhos, brincando até bem tarde com os seus amigos no nosso jardim.
Eu sinto segurança ao imaginar que a maldade não existirá no coração dos homens. Eu sei que perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria, eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras, para desfrutarmos da alegria eterna no Senhor. Ouço os moradores com seus instrumentos, tocando com vontade, cantam a mais bela música que eu já ouvi. Suas poesias não carregam mais a dor, saudade é palavra arrancada de seus corações. Hoje cantam plenitude de amor, louvores ao bondoso Deus resumem a canção. Digno é o Cordeiro de Deus, sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. Digno é o autor da alegria, a ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna gratidão. E perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria, eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Senhor, Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras, para desfrutarmos da alegria eterna no Senhor. Sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. A ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna Muito bem, meus irmãos, agora vamos então meditar na palavra de Deus. Agora é uma hora importantíssima do nosso culto, é o momento em que nós compartilhamos com vocês a palavra de Deus. E hoje o assunto é muito interessante, embora não seja possível discorrer mais profundamente sobre o assunto, mas daremos assim uma objetividade na nossa exposição, mas falaremos hoje sobre as catástrofes naturais. Hoje
vamos procurar entender por que tantas coisas ruins acontecem no mundo em que vivemos, tantas catástrofes, tantas destruições, tantas coisas que assolam a humanidade, assolam o planeta, e hoje vamos tentar aqui comunicar com vocês a respeito desta situação. Eu convido vocês para lermos o livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 1 a 3, o livro do profeta Oséias, está escrito assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. E todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Que coisa extraordinária esse texto bíblico. Aqui dá para entender a razão pela qual o mundo se encontra como se encontra, e a razão das tragédias e das catástrofes naturais no mundo, dos desastres, das calamidades, das pragas, dos acidentes, enfim, que estão acontecendo em todo o mundo. Esse texto é um texto profundamente interessante. As catástrofes naturais não são obras de Deus. As catástrofes naturais, os acidentes, enfim, os desastres, as tragédias que acontecem no mundo atual não é uma obra de Deus, e não é também o plano de Deus para uma humanidade que Ele criara com tanto amor e tanto carinho. Isso é muito importante, nós ficarmos conscientes disso, de que tudo isso que acontece no mundo, que dizima a humanidade, não são coisas de Deus, não são coisas que Deus criou, planejou para punir a raça humana por causa dos seus erros e por causa dos seus pecados. Não é uma obra de Deus, e nem muito menos propósito de Deus que o mundo sofra como está sofrendo, que pereça como está perecendo, e que todas estas tragédias, essas catástrofes em todo o mundo aconteçam. Isso não é a vontade de Deus, que velhos e crianças morram afogadas, soterradas, queimadas, e sonhos de muita gente seja destruído por uma série de coisas que vem acontecendo em nosso mundo. Agora, seria então essas coisas obra de Deus? Tudo isso de ruim que acontece no mundo, seria mesmo isso obra de Deus? Como foi que vejamos como foi que Deus criou o mundo. A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo não foi gerado, o mundo não foi gerado e criado, ou passou a existir por acaso. O mundo não veio a existir por acaso, até porque na matemática vemos claramente que o acaso sempre leva ao caos. Então o mundo em que nós vivemos e que vemos aí, agora sendo assolado com todas essas tragédias nos quatro cantos da terra, foi um mundo criado por Deus, não existiu por um acaso. Acaso traz o caos. Na verdade, quando o mundo foi criado, havia um arquiteto por trás de toda essa magnífica criação que nós vemos nos céus e na terra e no mar. Havia alguém aí projetando e executando essa criação, com certeza, e eu não tenho dúvida de que foi e era o próprio Deus, criador e sustentador de todo o universo. Quem cria essa terra maravilhosa, com tudo que nela há, foi Deus. Deus é o arquiteto, Ele é o criador dos céus e da terra.
E em quantos dias Deus criou este mundo, esse planeta maravilhoso que vivemos? A Bíblia diz que ele criou isso em 6 dias. Não dias humanos como os nossos aqui, tão pequenos e tão limitados, mas dias de Deus. Evidentemente, então, isso foi criado em muitos e muitos anos. 6 dias Deus levou para criar o planeta e tudo que nele há, os céus e a terra e o mar, o ser humano, enfim, os animais da terra, e no 7º dia Deus descansou. E tem uma curiosidade interessante que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 1, verso 29 a 30, que nos diz que os animais e os homens eram vegetarianos. Tanto os homens como os animais eram vegetarianos. Se você quiser conferir, Gênesis 1, 29 a 30. E então, depois que Deus cria a sua existência, a existência do planeta e do ser humano em 6 dias, e no 7º descansa, então foi assim criado o mundo, o homem e a mulher. E qual foi a ordem da criação de Deus? Como foi a ordem da criação de Deus? Olha como existe um projeto, existe alguém muito sábio, muito inteligente. O texto diz nas Escrituras que lá no livro de Gênesis, no livro do início das coisas, que a ordem da criação foi o seguinte: no primeiro dia Deus fez a luz, no segundo dia Deus fez o céu, no terceiro dia Deus fez a terra e os mares, as árvores e as plantas, no 4º dia Deus fez o sol, a lua e as estrelas, no 5º dia Deus fez os pássaros e os peixes, no 6º dia Deus fez os animais e fez Adão, e também ele fez a Eva, a primeira mulher. E no 7º dia ele descansou das suas obras. Adão e Eva então viviam num jardim chamado Éden. Deus os colocou no jardim para cultivar, lavrar, enfim, ficar ali desfrutando daquele lugar e vivendo no jardim do Éden. Éden significa plenitude de felicidade, lugar belíssimo, lugar perfeito e pleno. Deus coloca o primeiro casal humano para viver num lugar de paraíso. Paraíso significa viver pleno, de graça, de bênção, de perfeição, enfim, da criação. Então Deus acaba a sua criação. Então eu pergunto, você sabe qual foi, em que estado que Deus deixou a criação quando Deus descansou dela? Depois que Deus criou o planeta em 6 dias, os céus, as estrelas, as luzes, o sol, até os animais, as árvores, as frutas e tudo, o homem e a mulher, e Deus descansa, Deus coloca um lugar maravilhoso e perfeito. E a pergunta que eu faço a você é: como é que Deus deixou a sua criação? Tudo o que criara quando ele descansou? Como foi que Deus deixou a sua criação? Em Gênesis capítulo 1, verso 31, nós lemos como foi que ficou todo esse planeta, tanto os céus e a terra, os animais, a vida humana, como é que Deus deixou tudo aqui. O texto diz em Gênesis 1, 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo muito bom. Tudo era muito bom. Foi assim que Deus deixou o planeta, assim que ele acabara de construir e de edificar, de trazer a existência a este mundo. O texto diz que o mundo ficou muito bom. Deus viu que tudo estava e era muito bom. E eu pergunto a você: terremotos, tsunamis, furacões, vulcões, tempestades, pragas, pestes, enchentes, etc., são obras de Deus? Se Deus deixou tudo absolutamente muito bom quando criou o mundo, e todas essas coisas passou a existir, eu pergunto, essas coisas são muito boas? Será tudo isso muito bom de Deus para nós, a humanidade? Meu irmão e minha irmã, quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, toda a terra estava absolutamente calma. Não havia absolutamente nada desse tipo de coisa que hoje acontece em nossos dias. Ao ponto de a descendência de Adão,
os filhos, a família que viria de Adão, poderia então povoar a terra toda sem perigo, encher e multiplicar e encher a terra. Podiam ir para os 4 cantos e para todos os continentes sem preocupação de perigo algum de morrer em terremotos, tsunamis, furacões e tempestades, etc. Deus pediu que o homem, então, e a sua esposa povoassem a terra e que as pessoas fossem espalhadas por este mundo maravilhoso, sem medo de absolutamente nada com respeito a tragédias e também a coisas ruins que hoje acontecem. Por que eu afirmo que eles podiam ir e viver tranquilamente, sem medo? Porque a Bíblia diz, nós já lemos isso no capítulo 1, verso 31 de Gênesis, e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era tudo muito bom. Que Deus maravilhoso é nosso. Vulcões matando a obra-prima da criação de Deus, ou seja, Adão e a sua descendência, seria algo bom de Deus? Katrinas, tsunamis, terremotos para afogar a sua descendência, seria muito bom de Deus? O mesmo Deus que ordenou ao homem a multiplicar e encher a terra, povoar os continentes, estaria enviando sua criatura para as armadilhas? Lugares que vão dar terremotos, lugares que vão dar furacões, isso vai acontecer e vai destruir a obra que eu criei? Será que Deus estava pensando assim? Seria isso o melhor e o bom de Deus? Tudo viu Deus que era bom? Será isso o muito bom de Deus? Não, claro que não, absolutamente não, meu irmão, minha irmã. Mas então, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu que trouxe essas tragédias, essas catástrofes inúmeras nos 4 cantos da terra, dizimando a humanidade, trazendo sofrimento, dor, perdas e destruição? O que é que aconteceu? Queridos, acredita-se que, então, alguma coisa, obviamente, aconteceu. Sem sombra de dúvida, algo aconteceu. Alguma coisa aconteceu e, com isso, disparou um desequilíbrio na estabilidade da criação, que a criação havia atingido e afetou o homem, os animais e a natureza. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu e disparou e trouxe um desequilíbrio geral, tanto no planeta como na vida humana, no mundo animal e, enfim, nos céus e na terra. E essa coisa que aconteceu, mas afinal, o que é que aconteceu? Queridos, essa coisa que aconteceu e que arruinou o homem, os animais e a terra foi o pecado que Adão cometeu. O pecado que o primeiro homem que Deus criara cometeu, desobedecendo a Deus e uma ordenança de Deus, por isso teve que ser punido por isso, tanto ele como tudo que Deus criara para ele desfrutar. O pecado foi o pecado não só causou uma mutação genética em Adão, mas também uma alteração geral em toda a criação. Quando o homem peca contra Deus, obedece um princípio, uma lei pré-estabelecida por Deus, quando se quebra princípio e leis, tem consequência. Qualquer lei existe para manter o homem no seu devido lugar. Quando se quebra uma lei, seja ela de trânsito, seja ela na saúde, seja ela em qualquer área que for, profissional, quando se quebra a lei, tem consequências e punições. Portanto, foi isso que aconteceu. O pecado não só causou mutação genética em Adão, mas uma alteração geral em toda a criação. Então, as tragédias que existem na terra são consequências do pecado. Acredite você ou não, foi uma desobediência humana a uma ordem pré-estabelecida de Deus. O profeta Oséias faz uma revelação direta desta quebra de relacionamento do homem com Deus, com a ordem social e com a conservação da terra. Ele deixa claro que quando o homem, então, ele desobedece a Deus, ele quebra o seu relacionamento com Deus, isso traz uma desordem social e também uma desordem física
e no mundo, e no planeta, e em tudo mais. O Oséias capítulo 4, verso 1 e 3, que lemos no início diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e só há arrombamentos e homicídios sobre homicídios, por isso a terra está de luto. E todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Quando o homem desobedece a Deus, está dizendo que quando há uma obediência a Deus, há uma consequência terrível. A terra fica em luto, as coisas começam a acontecerem de ruim e, sobretudo, atinge o mundo animal e atinge o mundo natural, espiritual, humano, com destruições terríveis. Agora, quais foram as consequências? Quando o homem peca contra Deus, ele é colocado no jardim para viver plenamente com gozo. Deus dá apenas uma ordenança para que ele não fizesse, ele quebra exatamente o que Deus colocara para ele não fazer, ele faz. E Deus disse que se ele fizesse, certamente ele morreria, haveria uma punição. Ele estava consciente, foi uma escolha consciente que ele fez em desobedecer a Deus. Portanto, o que aconteceu? Quais foram as consequências dessa desobediência do homem a Deus, quando o homem pecou contra Deus? A primeira coisa que aconteceu foi que houve uma mutação genética no ser humano. Em Adão, houve uma mudança genética, houve uma mutação na genética de Adão. Adão era eterno e perfeito, foi criado à imagem e semelhança de Deus, eterno e perfeito, não tinha doenças, não envelhecia e não morreria. Não tinha doenças, sua vez, não tinha doença, não ficava velho e não iria morrer. Mas com o pecado, Adão adoeceu, envelheceu e morreu. E assim acontece até hoje com todos nós. O homem não foi criado para adoecer, envelhecer e morrer, porque foi criado para ser eterno, perfeito. Mas algo aconteceu. O pecado entrou no mundo, a desobediência a Deus entrou no mundo. Como consequência, houve uma mutação genética. O que não era para adoecer, passou a adoecer. O que não era para envelhecer, passou a envelhecer. E o que não era para morrer, passou a morrer. Isso foi o que aconteceu. Também os animais deixaram de ser herbívoros. Também houve uma mudança genética nos animais. Eles deixaram de ser herbívoros, agora então eles vão comer uns aos outros e vão se alimentar de carnes e de tantas outras coisas. Também no mundo animal houve uma mudança. As plantas passaram a produzir espinhos e abrolhos. Não havia espinho, não havia praga na natureza, não havia coisa ruim na natureza que Deus criara, porque espinho é uma coisa boa. Tem muitas outras coisas que não são boas que passaram a existir na natureza, porque as plantas passaram a produzir espinhos e abrolhos. Também a mulher passou a ter dores de parto. Dores de parto. Certamente não havia dores no parto, porque dor não é uma coisa boa. Então não havia dor. Mas olha a mudança que começou a causar, não só no ser humano, em Adão, não só na natureza, nos animais e também nas plantas, mas a mulher também passou a ter dores de parto. E outra, a terra, presta atenção no que eu vou dizer, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. A terra não era amaldiçoada, a terra é abençoada. Viu Deus tudo que era muito bom, isso é abençoado, uma terra abençoada. O homem quebra uma lei de Deus e o mandamento de Deus e quer se tornar igual a Deus, achando que podia viver sem Deus e ser um Deus na terra, transgride contra Deus e então aí a terra passa a ser amaldiçoada. Era abençoada, houve uma transgressão, passa a ser amaldiçoada. É isso que aconteceu, creia você ou não, foi exatamente isso que aconteceu. Então é verdade que em Gênesis capítulo 3, verso 17, está escrito assim:
E Deus dizendo, e disse Deus a Adão, visto que atentamente, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, eu te ordenei, para que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então a culpa dos caos existenciais hoje, das tragédias hoje, é do ser humano, não é de Deus. É do ser humano que desobedeceu, que deliberadamente fez uma escolha de não obedecer a Deus. O texto é claro, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei. Eu te ordenei que não comesse. Maldita será a terra por tua causa. A partir daí então, a humanidade, o ser humano passou a morrer, a ficar doente, velho, envelhecer e morrer. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor, entendam as catástrofes naturais e muitas coisas ruins que acontecem nesse mundo presente, como doença, velhice, morte, foram coisas que só apareceram após o pecado, após a desobediência de Adão. Não havia isso antes. Mas após a desobediência de Deus passou a existir tudo esse tipo de coisa ruim. A desobediência ao mandamento de Deus fez com que essas coisas viessem sobre nós como consequência. Mas por causa da escolha que nós, o ser humano fez, não Deus fez. O que Deus fez e planejou era tudo muito bom. O homem transgride uma lei e passa a ser tudo mal. Começa a se manifestar e vir o mal. Então nada disso que acontece hoje estava na criação de Deus. Estava no projeto original de Deus. Elas só surgiram após a queda e a desobediência de Adão, e nada do que estava acontecendo atualmente no mundo estava nos planos originais de Deus. Nada do que você vê acontecendo aí, furacões, terremotos, vulcões, tempestades, pragas de toda sorte, nada disso estavam nos planos originais de Deus. Creia nisso e entenda isso. Pois a Bíblia diz que tudo quanto Deus tinha feito era muito bom. E ao entregar a terra para o homem, estava assim tudo muito bom. Muito bom. E o pecado é fruto do diabo. O pecado é fruto do diabo que tentou o homem, que se comunicou com o homem, convencendo-o a desobedecer a ordenança e a pecar contra Deus. É fruto do diabo. Foi fruto do trabalho do diabo, da ação do diabo na vida humana. A Bíblia diz que foi o diabo, Satanás, cujo nome significa adversário. Adversário, que na forma de uma serpente tentou Adão e Eva para pecarem e que trouxe a queda do casal para corromper sua boa criação. Ele então entra em ação e ele então é o nosso adversário, o nosso enganador. Então ele começa ali, a se comunicar com o homem e com a mulher e os engana. E eles então, na ânsia de ser igual a Deus, como foi a tentativa do próprio Satanás ser igual a Deus, por isso ele teve a condenação que ele teve, ele quis gestar e gerar isso também no ser humano, e o ser humano caiu de graça nesse ponto de poder achar que podia ser igual a Deus, e então desobedece a Deus. Essas coisas ruins não vêm de Deus, as coisas ruins desse mundo vêm do diabo. Ele que fica trazendo e conduzindo os homens a fazerem coisas erradas e quebrarem princípios e leis pré-estabelecidas, e para com isso ter as consequências. Toda lei quebrada tem consequência. É ele que tenta, é ele que conduz, é ele que fica falando, é ele que conduz a humanidade, que tenta a humanidade, sempre está fazendo coisas que entristecem a Deus.
mas como consequência do mal, então a gente sofre essas consequências. Como consequência do mal que Adão fez, nós como também somos descendentes de Adão, pelo primeiro nascimento, nós então sofremos também as consequências. Foi por isso, e é por isso que as coisas ruins acontecem. Quando Jesus, por exemplo, estava andando com seus discípulos no mar da Galileia, indo de um lado para o outro, a Bíblia diz que de repente levanta-se contra eles uma grande e terrível tempestade, as ondas do mar ficam revoltas e o vento é muito forte, a tempestade vem, o barco quase começa a afundar, os discípulos acordam o mestre, Jesus então levanta-se e repreende, ele repreende os ventos e a fúria das ondas, e repreende a tempestade. Então eu pergunto, de quem era? Ou seja, quem era que estava proporcionando, quem é que estava fazendo esse levante da natureza contra o barco, e contra os seus discípulos, e contra Jesus? O diabo. Pois se não fosse o diabo tentando mexer com a natureza para destruir os seus discípulos e Jesus no meio do mar, Jesus não teria repreendido o vento e o mar, nem as ondas, porque Jesus não repreenderia uma obra do Pai. Então não era coisa de Deus, porque se fosse de coisa de Deus, tempestade, terremoto, veja, levantou-se uma grande tempestade, ondas fortíssimas contra o barco que estavam os discípulos e Jesus. Ele levanta e repreende. Se fosse obra de Deus, ele não repreenderia, porque Deus não repreenderia coisa, Jesus não repreenderia coisa alguma que o Pai enviasse. Então ele, como homem, Deus cria os céus, Deus cria a terra e dá ao homem para cuidar, administrar, da legalidade ao homem. O homem negocia isso e entrega na mão de Satanás de forma deliberada, então ele passa a ter autoridade e domínio sobre o planeta que foi dado ao homem. O homem negociou, deu a ele, então ele está fazendo o que ele quer. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem piedade de ninguém, dó de ninguém, pena de ninguém. Satanás não tem piedade, ele quer destruir a obra-prima de Deus, que sou eu, sou você, nossa família. O ser humano, ele não pode destruir a Deus, que ele odeia, porque ele é adversário de Deus. Então ele quer destruir a obra-prima de Deus, somos nós, ou que Deus criou a terra. E como o homem negociou a terra com ele, dando legalidade para atuar aqui, ele está atuando até hoje. Então ele traz tragédia, ele traz essas confusões que existem no mundo e ele traz todo esse tipo de coisa que nós vemos. Então esse estado alterado das coisas na natureza não é o que Deus havia preparado para nós. Essas coisas aí, quando acontecem, certamente há o dedinho aí do mal para dizimar a humanidade que vive errante, como Oséias diz, não ouve a Deus, não conhece a Deus, só querem saber de crime, só querem saber de corrupção. A humanidade está assim, por isso ele tem essa autoridade para chegar e fazer o que faz. Todas essas coisas provêm do diabo, que é o inimigo mortal das nossas almas. Mortal. Entendam isso, meus queridos irmãos, entendam e creiam, as catástrofes naturais que assolam o mundo não são obras de Deus, são obras do diabo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Como que ele rouba? Como que ele mata? Como que ele destrói? Através de todos os males ruins que acontecem nesse mundo. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, vida abundante. O texto diz, louvado seja Deus, na primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 3, verso 8, diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O primeiro Adão vem, peca e dá legalidade a Satanás para trazer tudo que é tipo de coisa ruim no mundo. O segundo Adão, que é Jesus, veio em perfeição e obedece a Deus e ao Pai até o fim, morre na cruz santamente e ressuscita ao terceiro dia. E esse segundo Adão que obedeceu a Deus agora tem o poder de destruir as obras que o primeiro Adão entregou para Satanás. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para acabar com tudo que é mal na terra. O que Jesus veio desfazer? Ele veio desfazer as obras do diabo. Quais foram as obras do diabo? Jesus, quando estava aqui, ele desfazia a tempestade, desfazia doenças e enfermidades, ele desfazia a possessão demoníaca, ele desfazia a morte, ressuscitando os mortos. Ele desfazia, não fez no geral, não fez a todos de uma só vez, mas fazia aos que criam nele para mostrar que ele tem esse poder.
E ele não faz definitivamente aqui ainda na terra, porque ele virá para fazer isso. Na sua plenitude, ele virá. Mas ele então veio para destruir as obras do diabo. E Jesus só fazia isto curando pessoas, ressuscitando mortos, libertando os oprimidos. Só faziam isto porque essas coisas na vida humana e na terra não eram coisas de Deus. Doença, tempestade, enfermidade, cegueira, lepra e paralisia, nada desse tipo de coisa estava no plano original de Deus. Portanto, meu querido irmão, saiba, em breve, e muito breve, Jesus voltará e repreenderá para sempre todas as tempestades da nossa vida, todas as tempestades da vida humana. Em breve, Jesus desfará todas as obras que não são de Deus na terra. Ele desfará de uma vez por todas com as coisas ruins que existem neste mundo. Ele desfará todas as obras do diabo na vida da humanidade, dos animais e também da natureza. E é por isso que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 18 a 23, que a terra, o planeta, ela aguarda o dia da redenção da igreja, a redenção dos filhos de Deus, porque quando formos redimidos, toda a terra também o será. O mundo será transformado na volta de Cristo e no milênio e no reinado do Messias. Com a igreja, o mundo será completamente diferente. Creia, aguarde e você verá. Creia, aguarde e você verá. Já já, tudo será restaurado pelo poder e pelo governo de Deus na terra. E quando isso acontecer, tudo que é pecado, tudo que o pecado trouxe como consequências, não mais prevalecerá na terra e nem na vida humana. Não é glorioso isto? Eu acho isso fenomenal. Vejamos agora juntos o que a Bíblia nos diz como será. Estão prontos? Estão preparados? Presta atenção no que eu vou ler, porque na Bíblia está, e depois você pode conferir. Primeiramente leremos o livro do profeta Isaías, capítulo 2, verso 4, está escrito: Deus será o juiz das nações e decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices, e nunca mais haverá nação contra nação, ou nações contra nações farão guerra, nem se prepararão para as batalhas. Não haverá mais guerra, não haverá mais confusões entre as nações, disputa entre as nações. E eu lamento informar, se você porventura é um militar, lamento informar que você ficará sem emprego, porque não haverá armamentos. As armas vão ser transformadas em ferramentas de trabalho. Então não haverá guerra, não haverá nação contra nação, não haverá disputas e coisa alguma. Ou seja, haverá paz e Deus vai tratar com as nações. Vai trazer harmonia entre os povos. No livro do profeta Isaías, ainda no capítulo 11, versos 6 e 7, olha o que está escrito, que coisa linda, como será aqueles dias no milênio com o Senhor. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos, bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. E os seus filhotes descansarão no mesmo lugar, e os leões comerão capim como os bois. E criancinhas brincarão perto de cobras, e não serão picadas, mesmo que enfie a mão nas suas covas. Olha o que vai acontecer. Deus vai restaurar a genética dos animais. Eles vão voltar a ser herbívoros, não vão ser mais violentos, todos os animais poderão viver juntos sem preocupação em meio um do outro. Deus vai restaurar as nações, a questão política, econômica e relacional do mundo, acabando com as guerras e confusões existenciais do planeta, tirando esse ódio, essa ambição no coração humano, vai tratando os sentimentos, e também Deus trata com a natureza. Ele trabalha na genética agora de novo, restaurando o plano original, como era antes
da queda do homem. Que coisa extraordinária, haverá uma mutação genética dos animais, eles voltarão a ser exatamente como era quando Deus criou e viu que tudo era muito bom. Agora, concluindo, olha o que está escrito nesse texto de Isaías capítulo 65, 17 a 25, a Bíblia diz que Deus trará e nos dará um novo céu e uma nova terra. Acredite se quiser, creia se quiser, porque eu creio e eu acredito. Um novo céu, uma nova terra haverá. Isaías 65, 17 a 25, depois você pode conferir em sua casa, está escrito. Olha que coisa extraordinária. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar. Pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar a minha felicidade ao meu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém e o meu povo me encherá de alegria. E nunca mais, e nunca mais, e nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro e nem grito de aflição. Não haverá mais choro e aflição por coisa alguma que tenha acontecido na terra. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias, e ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. Viveremos muito no milênio. Vocês construirão casas e morarão nelas, e farão a plantação de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Olha que coisa, tudo aquilo que a gente sempre sonhou e pensou, Deus vai dar, porque estava no coração de Deus, isso desde o início. E ele vai nos conceder. Olha o que o texto continua dizendo: todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Deus vai abençoar os nossos descendentes para sempre. Que coisa extraordinária. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo que acabarem de falar, eu responderei. Tudo será muito rápido, Deus sempre estará presente, sempre se relacionando conosco. E olha o que o texto diz: os lobos e os cordeirinhos, os carneirinhos pastarão juntos. Os leões comerão palhas como o boi. E as cobras não atacarão mais ninguém, e no meu monte santo não acontecerá nada que seja mal ou perigoso, diz o Senhor. Assim diz Deus, que será. É nisso que creio, por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso que nós somos um povo esperançoso, alegre, feliz, porque sabemos que Deus vai restaurar a sua obra-prima. O planeta e o ser humano vão voltar a ser exatamente como nós éramos, que era o plano original de Deus. A Bíblia diz que os propósitos de Deus, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados. Então o plano de Deus não vai ficar frustrado, ele vai restaurar o seu plano e vai restabelecer os seus planos. As coisas ruins que acontecem hoje, lá não teremos mais lembranças e lá jamais acontecerão. Quando Deus cria é assim mesmo, tudo é muito bom, e por crer em tudo isso é que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8,18, por saber que isto iria acontecer e vai acontecer. Paulo escreve o seguinte na sua carta aos Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, os sofrimentos que agora assolam a humanidade por causa do pecado do homem, não podem ser comparados com a glória a ser revelada nos céus. O que o mundo está passando hoje não dá para comparar com aquilo que Deus está trazendo e vai estabelecer de novo como sua ordem aqui na terra. Não dá para comparar os sofrimentos. Dias melhores virão e eles serão eternos, nunca mais deixarão de existir. Deus não planejou nada disso, terremotos, tsunamis, enchentes, pestes, nada disso Deus planejou. Isso não faz parte, nunca fez parte do plano original de Deus para você, e muito menos para a sua família.
Ele restabelecerá em breve o seu reino de justiça na terra e tudo será diferente. Tudo será diferente. Deus é fiel, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é justo, soberano e santo. E Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Ele então estabelecerá pelo seu poder o seu reino. Portanto, as catástrofes naturais não são obras de Deus, são frutos de um erro, frutos de uma escolha errada, de uma desobediência a um princípio de Deus. Um dia, em breve, tudo isto será restaurado. O plano original de Deus para nós será restabelecido e tudo outra vez passará a ser tudo muito bom. Amém? Terminamos aqui e eu queria dizer a você, se você realmente deseja, quer crer e deseja desfrutar desta vida e desse plano original de Deus que Deus trará e dará àqueles que neles creram quando aqui estiveram. Então eu quero dar um conselho a você. Primeira coisa, se você deseja realmente desfrutar deste mundo que Deus trará e dará aos seus filhos, arrependa-se dos seus pecados. Confesse-os a Deus. Receba Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Torne membro de uma igreja local, de um grupo de comunhão, de igreja, onde quer que seja, para que você possa crescer espiritualmente e aprender um pouco mais de Deus e permaneça fiel a Deus até o fim. Faça isso e você então desfrutará desse viver eterno nesse lugar extraordinário que Deus trará a todos nós, restaurando o projeto original dele para o ser humano e para o planeta. E se você que já é cristão, se você que já conhece a Jesus, também deseja para lá ir ou desfrutar desta promessa, então eu também tenho um conselho para você. Consagre a sua vida e os seus bens a Cristo. Santifique a sua maneira de viver. Seja um crente fiel e participativo. Esteja sempre pronto para servir. Seja submisso aos seus líderes. Evangelize sempre que puder, diga o evangelho e sobre esta esperança a quem puder. E aguarde com expectativa, com alegria, estas coisas chegarem e se materializarem na nossa vida por toda a eternidade. Amém? Deus abençoe você. Deus é bom, Ele só cria coisas boas. Tudo que você está vendo aí no mundo de ruim não tem nada a ver com Deus. São coisas são naturais por causa de quebra de princípios, mas Deus, com o primeiro Adão, errou e trouxe desgraça e destruição no mundo. O segundo Adão, Jesus, trouxe obediência e perfeição e morte, restaurando. O primeiro Adão entrega ao caos, o segundo Adão vem e restaura-nos dos caos. O primeiro Adão pecou, errou e trouxe consequências sérias. O segundo Adão, Jesus, veio e obedeceu em tudo e restaurará a terra e dará o reino ao seu Pai. Isso acontecerá. Você está pronto para esse dia? Estou aguardando. E você? Oremos. Pai, muito obrigado por esta boa e tão deliciosa esperança que temos desta realidade que em breve acontecerá. Nós te damos graças por isso. Obrigado por esta esperança, obrigado por esse poder, obrigado por ter nos dado a graça para podermos crer nisso e termos fé neste projeto original do Senhor, que o Senhor vai restaurar. Abençoe todos quantos nos ouvem, que eles possam naquele dia estarem preparados para desfrutarem deste lugar extraordinário e eterno até, Senhor, para todos sempre. Oramos abençoando a cada família, a cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, continue conosco aí no nosso culto e que naquele glorioso dia nós possamos lembrar dessas coisas lá na eternidade, nos alegrarmos por tamanha glória manifestada e trazida da parte de Deus para nós, seu povo, seus filhos, sua igreja. Deus abençoe você. Morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal, tanta beleza.
existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. De ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Cidade de luz. Morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém. Pois bem, meus irmãos, nós vamos encerrar este culto agora. Louvamos a Deus pela palavra que ouvimos, acabamos de ouvir, pelo pastor Paulo. Agradecemos ao Senhor porque neste culto Deus falou ao nosso coração. Como Deus tem falado conosco nesses últimos dias. Que doce paz nós podemos gozar na presença de Deus. E nós queremos encerrar este culto
pedindo ao Senhor que nos ajude a conduzir a nossa vida nesta semana debaixo da presença de Deus, debaixo da unção e da poderosa mão do Senhor. Que você possa, meu irmão, minha irmã, lembrar das palavras que você ouviu hoje. Que a palavra de Deus possa ficar presa no seu coração. Para que depois você possa ministrar aos outros aquilo que você ouviu, aprendeu, e a tua vida glorifique o nome do Senhor. Confie no Senhor. Deixe Deus fazer a obra na sua vida. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou imagina. Deus é poderoso. Vamos orar? Vamos encerrar este culto e pedir que o Senhor fale ao nosso coração durante a semana e a graça do Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Senhor Deus, por este culto precioso. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou conosco. Porque a tua graça, Senhor Deus, veio sobre nós e a palavra atingiu o nosso coração. Os louvores, a adoração, enfim, ó Deus, todos os atos do culto glorificaram o teu nome. Mas continua, Senhor Deus, agindo sobre nós, derramando, ó Deus, teu Santo Espírito sobre a nossa vida, e esta semana nós vejamos a manifestação do poder do Senhor através da nossa vida. Sejamos, ó Deus, canais de bênção do Senhor. Oramos, ó Deus, e nos despedimos com o teu poder e com a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Deus, ofertamos a ti este culto, que sai do fundo da nossa alma. E nós te pedimos agora que o Senhor nos despeça na tua paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um, desde agora e para todo sempre, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que seja uma semana poderosa, em nome de Jesus. Um abraço, querido. Até a semana que vem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sua